Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Viemos de Caladan, um mundo paradisíaco para nossa forma de vida. Não havia em Caladan a necessidade de criar um paraíso físico nem um paraíso mental. Víamos a realidade ao nosso redor. E o preço que pagamos foi o preço que os homens sempre pagam ao alcançar o paraíso nesta vida. Ficamos moles, perdemos nossa fibra. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Sonhos rendem boas histórias, mas o que importa mesmo acontece quando estamos acordados. Aqui, Daniel Hockenbach, e eu digo uma coisa para vocês, leitores de Duna. O Gurney Halleck é o nosso bardo. Bem-vindos, Arax, e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 28º episódio e vamos analisar o 28º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. E com a frase maior essa semana. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente, mas para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz o instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha o Lendo o Livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 333. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros e Muad'Dib é quem convoca. Longa vida aos guerreiros! Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo onde Gurney Halleck toca e canta com seu balizete afinado, lembrou dos seus tempos de cantor e vai colocar aqui, cara ouvinte, uma palhinha da música que ele fazia antigamente. Hildon, coloque a sua voz cantando para a gente ouvir. Hildon Gogó de Ouro Oliver. What a weekend game you play to make me feel this way. What a weekend thing to do. Let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. To make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Nobody loves no one. E essa é minha banda Chocolate Sensual! E para completar nosso time, temos mais uma vez ele, Hildon, que é uma pessoa boa demais, porque ele tem rock e bar no nome. Daniel Olha aí. Hockenbach, e a piada é dele.
Com certeza. É, Salve, sim. pessoal. Sempre bom participar aqui, falar de Duna, trocar uma ideia com vocês, falar dos pitários do Melange. Já tô em casa. Show de bola! Obviamente, feitas as devidas apresentações. Agora vem aquela parte boa. O Hildo está caladinho. Silêncio, opa, entrei no túnel, até mais, eu não tô conseguindo entender o que vocês estão falando. Tchau, galera, até a próxima semana. Preciso preparar algo especial. Sim, óbvio Cara, que nós não, teremos. para com essa porra, olha, essa semana foi aniversário da sua dignice, você não fez, sei lá. Não, você não fez. E hoje é o meu aniversário junto com a minha Nenes, Bruna, um cheiro, meu amor, parabéns pra gente, eu tô gravando no dia do aniversário. Olha aí, gente, olha que ele está sendo aqui, ó. Mais um motivo pra colaborar, pô. Tá colocando no cash aqui. Bruna, Eu posso por fazer favor. um cappuccino, vou fazer um cappuccino, Fremen. Bruna, duas horinhas só com Fazer ele, tá? porra Depois... nenhuma não, cara, para de dar corda. Não, Hildo, mas hoje eu vou pensar, pronto, em virtude das nossas digníssimas, foi aniversário da minha digníssima ontem, Sandra, Isso. beijo, cara. E aí, Cheiro, comemoração, a esse casal lindo, Hildo e Bruna, obviamente o café vai ser diferente, né? Não Por vai quê? ter. Ele vai ser diferente, porque vai ser até melhor, porque ele não vai ser de Duna. Aí você vai se sentir mais à vontade. O Ok. cafezinho vai ser, ele tem um nome, eu batizei aqui. É o cafezinho Han Solo. Sim, cara, ouvinte. Porra é essa, Pascoal? O cafezinho Han Solo de Star Wars. O Han Solo era um contrabandista. Rançoso, só se for. Han Solo era um contrabandista que fazia o quê? Contrabandeava o quê? Especiaria. Tinha um tio Frank, tinha uma inspiração, ele amava Duna. Cara, George Lucas é muito safado mesmo, vai tomar no... mesmo. Então, A gente tem que fazer, faz tempo que a gente não faz um Dunaverso, só sobre cara, a gente tem que isso. fazer um Só sobre Dunaverso. isso. Como o titio George Lucas foi um velho safado. Não, amamos o titio Jorge Lucas. A gente perdoa. Mas que ele copiou. Mas olha só, o cafezinho Han Solo é em homenagem aos contrabandistas, Cara, eu tô Hildo. tentando fazer com que ele Olha esqueça só. dessa porra. Ele Não, porque pega o grão de café e aí ele sai das naves de Arrax e vão para as naves maiores da guilda espacial, fazer aquelas viagens, e aí ele começa a envelhecer de uma forma melhor. E aí depois retorna para os contrabandistas, que também usam os trajes estiladores dos Frame, e aí eles fazem esse cafezinho Han Solo espacial com um rançosozinho da água. Ah, sabia. Eu sabia. Que E aí ele escroto. faz, chega borbulha quando tá fervendo, Hildo. E o cheirinho delicioso. Vamos de cafezinho Han Solo, Hildo. Ai, caralho, bicho. Cheiro, Sandra, Bruna, perdoe. Mas vamos seguir adiante, porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 28. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 27º capítulo, que foi o episódio chamado O Deserto dos Fremen. Grande Hilda, o grande Daniel. Esse capítulo 27, né, que a gente... Fala, seu rançoso. Olha, ele dá a ideia, obviamente que eu vou pegar filha da mãe. pegar as ótimas ideias, não vou deixar passar. Mas aqui a gente vai falar um pouco de Paul e Jéssica, né? Inclusive o nome do episódio é O Deserto dos Fremen, porque aqui, Hildo e Daniel, a gente até falou no capítulo anterior, no episódio anterior, que a gente é apresentado finalmente, né, de forma mais íntima, né, ao deserto, né? Porque a gente tinha uma visão do deserto
da elite, da nobreza, né? Que eles tinham água suficiente para eles, iam de ornitóptero de um lado para o outro, só ficavam olhando o deserto por cima, né? Não queriam saber o que estava acontecendo lá embaixo, e não havia um risco real, né? Para eles, porque eles estavam numa cidade, né? Era abastecida com água, com comida, não tinha esse perigo. E aqui nesse capítulo 27, o Deserto dos Fremen, aí o Paul e a Jéssica conseguem sair daquela tempestade de Coriolis e estão no deserto aberto. Veio um Shai-Hulud enorme, né? Porque os vermes no deserto mais profundo são maiores do que aqueles vermes onde as colheitadeiras vão. Só para vocês terem ideia, cara ouvinte, um verme que era menor lá na colheitadeira engoliu aquela colheitadeira que tava o Duque Leto passando com o ornitóptero e menor, né? Com a boquinha dele engoliu, que é enorme lá a colheitadeira. E no deserto, como o Paul tava vendo, era o tamanho das naves da guilda. Assim, o negócio deve ser assustador, né? De ver aquilo ali. E aí eu vou passar a palavra para vocês. A gente teve esse contato maior também com Paul e Jéssica, tentando superar os seus limites, né? O Paul sendo mais resiliente, sendo mais adaptativo, né? Se adaptando às novas regras, e a Jéssica meio que tentando, lembrando de Caladan todo o tempo, né? Meio presa a isso, tanto que quase que ela morreu, né? Então ela foi soterrada. E a gente até falou, Daniel, eu e Hildo no último capítulo, que foi tipo um batismo assim para ela, o deserto dizendo, é bom você começar a ter uma outra mentalidade, senão você não vai sobreviver da próxima, porque ela foi enterrada junto com a mochila que tinha águas, que tinha todo o material que eles poderiam sobreviver. E o Paul conseguiu retirar a mãe dele e tudo mais, e foi um aprendizado, e no final a Jéssica mandou o Paul, que o Hildo não colocou na edição, cantar a música dos dedinhos da Eliana, porque ele ficou aterrorizado. Ele não usou ali rapidamente todo o seu treinamento, e meio que a Jéssica disse, olha, você vacilou, você perdeu o controle, vamos treinar que você tá precisando. Eu acho um capítulo bacana, assim, do ponto de vista da Jéssica, né? É um momento também que o Paul falha, né? Isso, que você falou, né? Dela ter que lembrar da concentração e tudo, que ele, apesar dele ter despertado, ainda tem um pouco, né? Ele não tá tão pleno assim quanto ele gostaria, né? Eu acho interessante essa transição. Tem essa coisa do verme também, né? Primeira vez que a gente vê um verme que é um verme mesmo, né? O Shai-Hulud mesmo, né? Sim. Assim. E os outros era... A gente lembra aquele trecho do filme do David Lynch, assim, que eu acho que é bem interessante, aquela parte que o Yui fala pro Paul, né? Tipo, foi documentado um verme de 150 metros, ele fala assim, uma espécie pequeno, e aí ele fala, pequeno? Mas como assim pequeno? O normal é 450 para mais. Esse trecho me lembra, né? Isso aí. Aí a gente vê o impacto, e você lembrou bem, como eu falei, era aquela visão mesmo nobre, imperial, de você estudar as coisas. Eu estudei a língua, o Paul no filme do Denis Villeneuve tem um pouco disso, né? Que ele diz, pai, eu quero ir para o Duncan porque eu estudei a linguagem Fremen. Então, parece que é tudo assim, né? Eu li, eles funcionam assim. Ali só já vai funcionar, já vai dar certo. Pronto, né? Já li. Porque é assim que funciona as coisas. Exatamente. Vamos lá. Se faculdade fizesse toda essa diferença, exatamente, eu fiz um EAD via guilda, então tá pronto, não tem como. Mas é mais ou menos isso aí mesmo. Então, finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império! Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Grande Daniel, estamos aqui no Notícias do Império, aguardando notícias do Villeneuve, Hildo. O Villeneuve não solta mais nada, só perto.
tá acostumado aí, né? O Villeneuve é um diretor que gosta de machucar. Gosta. Ele Devagar tem um sempre, espírito né? Harkonnen. Ele gosta de ver a pessoa sofrer. Né? Ele tem um pouco dessa. Principalmente os fãs, né? Saiu agora recentemente num site gringo, aqueles sites de memes, né? Que dizendo que uma pessoa ia processar a Warner porque eles adiaram o Duna e ele não tinha a expectativa do ano para ele era assistir Duna, só isso interessava. Então meio que eles frustraram as expectativas dele, a única coisa importante do ano. E aí mandaram pro próximo ano, ele ia processar o Warner, porque a vida dele estava sem sentido. Nós também temos esse mesmo pensamento, mas, né, que bom, né, tem os lados também que pode ser interessante para Duna só no próximo ano. Eu tava até pensando, a gente teve até um comentário isso no grupo do Catarse, que nós vamos falar já já, de quem apoia o DunaCast, sobre essa questão, né, eu fico me perguntando, Hildo e Daniel, até que ponto, porque assim, que Duna, o Frank Herbert, ele pegou na época, década de 50, 60, uma visão romantizada. Quando eu falo, eu vou ter que falar Oriente Médio para quem tá ouvindo ter uma ideia geral, porque o Oriente Médio, quando a gente fala, é uma fala muito ocidental. Muito mais amplo, né? Muito mais complexo, né? Não é só ali, o pessoal do Oriente Médio. Então a gente acaba, às vezes, assimilando essa simplicidade, assim, que é intencional, né, de colocar como se fosse uma coisa única e não é. Mas só para vocês entenderem, naquela época, os americanos romantizaram muito tanto que tinha o filme, né, o Lawrence também, que as Arábias, que teve toda essa questão de dizer, como é legal a cultura. E aí, inclusive, depois, essa mesma galera foi financiada para lutar contra a União Soviética, né, quando tinha a Guerra Fria. E aí depois acabou se virando contra, né? Surge um Osama Bin Laden, que aí já não é a favor dos Estados Unidos. Né, tem muito essa questão. E aí, só para colocar aqui para vocês, que a gente não vai, obviamente, entrar aqui na discussão aprofundada de política, a gente pode até fazer depois um Dunaverso sobre isso, né, sobre essas questões, mas é muito interessante, mas eu fico me perguntando, porque assim, o Denis Villeneuve, ele coloca assim, porque os frames, sim, tem sim uma essência da galera do deserto, né, uma galera Palestina, exatamente, né? Então eu fico imaginando. Já pra gente vai colocar os porque tem muita questão. Aquela questão de Gaza e também tem a questão de discriminação, da cultura, da religião dos outros, sempre a religião dos outros é fanática, né? Então, assim, obviamente, nós temos pessoas extremistas em todas as religiões, né? Em todas as religiões a gente tem. Mas você dizer que uma religião é desse jeito e todo mundo dessa religião é daquele jeito, aí é você querer colocar como se fosse o outro sendo inimigo. E eu fico me perguntando, né? Porque Duna o Frank Herbert faz essa homenagem. Ele é um apaixonado pelos povos nativos, que os frames têm disso, né? Povos nativos, tribos africanas, tem também a galera do Oriente Médio, né? Que eu tô falando de forma geral, né? Mas mais a galera que ficava ali no deserto. E aí eu fico me perguntando, né, se essa visão agora nos cinemas, o que é que iria acontecer, né? Se as pessoas iam querer... Porque o que acontece, gente? A gente vive num mundo, tá um mundo burro, né? De dicotomia. Ou você é isso ou você é aquilo. Né? Então, você tá a favor... se você for contra Israel, você tá a favor que mata os civis de Israel. Óbvio que a gente é contra qualquer morte de civil de um lado ou de outro. Mas a gente tem que saber o contexto de todas as coisas. E aí... Eu sou a favor de Palestina soberana acima de qualquer coisa. Todo mundo... Israel tem o seu... Estado soberano. Israel tem o... Estado soberano. Você tem um ponto muito interessante aí, que eu acho que é a questão que, assim, a gente tem que lembrar que Israel é um território que foi de ocupação, né? E aí, assim, você tem palestino pra caramba em toda Israel. Não é... simplesmente, tem gente que simplifica a coisa falando que Gaza é só resolver o problema, então limpar Gaza, acabar com Gaza. Tão fácil, né? Tem aqueles simplistas que acham assim, que tipo, agora acabou, Israel vai lá detonar tudo e vai acabar com Gaza. Beleza, acabou com a faixa, mas os palestinos ainda estão em Israel. E aí, assim, aquele palestino que é pacífico, que mora lá em Israel, que tá bem de boa, mas tá
puto por não ter um estado próprio, perdão da palavra, mas não tem a sua própria nação foi assimilada, mas está vivendo ali, aceitando essa assimilação, esse cara vai ficar inflamado. Né? Então, assim, a gente tem que entender que Palestina e Israel são coisas que ficaram muito intrínsecas por má administração política, são movimentos políticos também, né? A gente não pode esquecer que o Netanyahu, ele tá fugindo de acusações, está criando toda uma cortina de fumaça para falar que, para evitar ser investigado cada vez mais a fundo pelo Congresso, tem todo um lance ali. Então, assim, tem uma galera lá em Israel que protestou contra ele, que está cada vez mais ativa ali nas manifestações, e isso também é meio silenciado. Então tem todo um lance. A grande questão que a gente tem que colocar aqui, que eu puxei esse assunto só para a gente colocar aqui no filme e passar para pitadas e outras coisas mais, era só também a questão, assim, a gente saber diferenciar povo, né? Povo palestino, povo judeu, de autoridades e governos, que é diferente, tá? Que é o que o Frank Herbert sempre critica, né? A gente está criticando aqui as autoridades políticas, líderes que usam da religião, que usam de sua influência para criar o ódio, para criar o outro sempre ser o inimigo, para ser destruído, não haver nenhum tipo de diálogo e sempre um odiar o outro e não haver um meio termo. É o que o Frank Herbert coloca. Mas eu fico imaginando todas as questões que a gente tem lá do mundo árabe em Duna, que também é retratado e vai ser mais retratado, principalmente agora com os frames aparecendo mais no segundo filme. Até que ponto isso também não poderia repercutir, né? Será que as pessoas iam olhar de Duna meio... se eu for assistir Duna, eu tô apoiando o mundo árabe que tá em polvorosa com o Ocidente, porque estão querendo... Tá entendendo? É também uma coisa que é interessante. Talvez Duna, quando sair no próximo ano, e se tudo permitir, né? Que o universo conspire, que o Deus que você acreditar que ajude, que essa guerra não chegue, né? Até muito tempo que os civis vão sofrer muito. Mas só um ponto, se o espectador tiver, o ouvinte aí tiver dúvida sobre o tom do Villeneuve, o gosto dele, como ele pode tratar a coisa, assiste Incêndios, que é um dos primeiros filmes dele. Filmaço, inclusive. Incêndios é um filme maravilhoso, mostra todos os lados lá dessa questão, mostra que tem cristão, árabe, no mundo ali né? Tem cristão, tem muçulmano, eles têm as tretas entre eles, tem os lados ali, você vê. É muito mais complexo. Contextualizar sempre. Né? Isso, contextualizar sempre. E é uma sensibilidade muito bonita naquele filme. Apesar de ser terrível, ter cenas ali, ter coisas ali terríveis, ao mesmo tempo você sai... Voltas incríveis, assistam, vale a pena. Mas olha só... É chocante. A gente promete, vai cumprir, né, Rio Daniel? Vamos sim fazer um DunaCast sobre isso. Inclusive, sobre essa questão do povo, dos frames, dessa questão ligada à questão do Oriente Médio. A gente já tá ali com um convidado ali, já pertinho de acertar. Em breve, novidades. Mas olha só, quero também agradecer, Rildo, para os nossos colaboradores, né, que cada vez mais estão aqui nos apoiando. Estão nos apoiando lá no Catarse, então se você quiser apoiar o DunaCast para que ele fique semanalmente, né, para que a gente possa até ampliar para mais algumas coisas, vídeos, colocar vídeos, porque é complicado, galera, tudo precisa de alguém para fazer, né? O seu Naíbe aqui é meio complicado, o tempo é limitado, nossas gravações acontecem uma vez na semana, e estamos bem meninos grandes, nós estamos virando mocinhos, Hildon, porque... Sim, com certeza. Nós estamos aqui algumas semanas seguidas sem faltar o episódio, então é importante isso. Então agradeço os apoiadores. Também quem quiser apoiar a gente via Pix, a gente aceita, né, Hildo? Aceita, Hildo? Quer dizer que aceitas Pix, Pascoal? Aceitas Pix? Aceitas Pix? Sim. E Hildon, com certeza você já decorou qual é a nossa chave Pix. Qual é, Hildon? Cara, agora sim, agora eu decorei que a chave Pix é o nosso e-mail, Pascoal. Qual é o nosso e-mail, Pascoal? dunacast@gmail.com. Segue o Pix! Olha aí. Participe que você vai para o grupo exclusivo do Catarse e de quem apoia no Pix. E só nesse grupo, o Daniel tá lá. Só nesse grupo nós temos Hildon
Oliver na farra. E da última vez, olha, eu vou dizer o que vocês, foi bom. Que vocês perderam. Hildon Oliver em Jeri, aqui no Ceará, em Jeri, com a tanguinha do Stings. Fade Halta. Só nós, do Catarse, vimos a marquinha de praia de Hildon Oliver. Cara, e eu vou dizer mais, assim, em homenagem a esse dia, meu dia, a Bruna gravou umas imagens, ela ainda não me passou porque eu vou fazer um negócio, ela gravou umas imagens e ela olhou assim pra mim, aí eu vi ela gravando, ela olhou pra mim e disse assim, tô gravando pra ti, pra tu fazer alguma coisa pro pessoal do Duna. Olha aí, vamos ter novidade. Eu ouvi dizer que tinha uma parte lá da praia que era nudismo, Rio, é verdade? Rapaz, se não tinha, depois da minha estada lá, tem. Então, vamos para nossas pitadas de melange. Olha, eu já segui tantas dicas aqui das pitadas, inclusive a do Rogério, grande Rogério Acioli. Eu assisti a primeira temporada já de Sopranos, Os Sopranos, e gostei muito e vou continuar. São 6 temporadas. Assim eu vou no meu ritmo, mas vai dando certo, mas é muito legal. Valeu, Rogério. Que importa. Valeu. E vamos então começar com o Daniel. Daniel, qual é a sua pitada de melange? Bom, eu vou dar uma pitada de melange, mas antes eu vou dar uma lembrada pra galera que a firma, né, nossa querida Aleph, né, vamos levar ela como firma aqui, né, tá lançando agora, no final do ano, alguns livros bem interessantes. Um deles é a trilogia Justiça Ancilar lá da Anlec. Entre eles tem um box com os 3 livros, né? Você não precisa se preocupar, porque eles chegaram a lançar um deles, mas agora vem os 3. E depois também eles vão lançar o Hyperion do Dan Simmons, que é um livro que eu acho que todo fã de Duna vai curtir, cara. Porque, assim, eu não terminei de ler, porque eu sempre fiquei esperando essa tradução da Aleph aí. Quando eles anunciaram, eu larguei. Falei, não, peraí, eu vou ler a nacional. Finalmente eu vou poder ler esse livro. E assim, tudo que eu li já de Hyperion me convenceu que era um puta livro, assim, que é um livro, uma história épica, que tem referências muito grandes, muito legais, assim, né? E, assim, eles estão com os lançamentos bem legais, bem interessantes, estão mudando um pouco essa linha deles, né? Então, para quem queria ler coisas diferentes do que eles já vinham publicando, né? Eu acho que, assim, a trilogia lá, né? A trilogia Ancilar, da Justiça Ancilar, também é legal. Acho que esse do Dan Simmons, o Hyperion também, né? É uma história bem assim, tipo, são peregrinos, né, que partem rumo a Hyperion, que é um planeta, e aí tem todo um lance que vai acontecer lá, é um futuro diferente, não é bem distópico, mas é assim, um futuro bem distante, tipo, tem uma coisa meio Duna, assim, então acho que vocês vão gostar. Show de bola. Então, assim, aproveitem, eu já vou fazer minha pré-venda já. E, bom, minha pitada de melange dessa semana tem a ver com vocês aí pra cima aí no Nordeste, cara, que eu assisti o documentário é um documentário meio drama, né, do Kleber Mendonça Filho lá, o Retratos Fantasmas. Sim. Doido pra assistir, não cara, vi ainda. Vai estrear agora dia 2 na Netflix. Eu vi antes, porque fiz a resenha do nosso programa lá de cinema na rádio. E assim, ele é um filme assim, muito, muito bom. Pra mim é o melhor do Kleber. É o que eu mais gostei do Kleber. Olha aí, legal. E ele conta a história dele, da casa dele, a partir do apartamento que ele viveu a maior parte da vida. E aí esse apartamento é importante porque foi onde ele fez as primeiras filmagens, foram as primeiras locações dos primeiros filmes. E aí ele expande, ele vai pro bairro e aí depois ele vai para o centro antigo de Recife. E aí ele conta a história da cinefilia dele como frequentador de cinema. Ele conta a história dos cinemas de Recife. Assim, basicamente você vai ver na descrição lá falando da história dos cinemas da cidade, mas não é só isso. Ele começa pela casa que ele morou, aí você vê, por exemplo, para quem assistiu o Som ao Redor ou Aquários, você vê de onde saíram alguns elementos ali, que algumas cenas assim da vizinhança eram da vizinhança dele, o apartamento era o apartamento dele. A história do cupim no final de Aquários vem da história do cupim do vizinho dele. E o cachorro que latia era o cachorro vizinho dele, sabe? Aquela coisa toda. Então ele vai elaborando em cima disso para criar uma memória afetiva, né? E aí mostrar por que ele é tão ligado, porque o cinema dele é muito regional, né? Muito regional no sentido ligado a um espaço. Então, assim, você tem o Som ao Redor, você tem aquela região ali, você tem Aquários, você tem aquele apartamento, você tem Bacurau, é a cidade.
você tem todos eles, ele faz questão do local ser um personagem narrativo, né, um elemento narrativo. E aí é bem interessante porque daí você vê por que ele tem essas ligações, por que a memória dele provoca isso nele, a ponto dele levar isso pro cinema dele. E aí, assim, aí você vai ver ele contando a história dos cinemas de Recife, o que ele via lá, o que era. Então, assim, eu acho que é um filme muito bonito, muito interessante, né, e que conta como essa coisa do espaço urbano, capital, né, tudo vai mudando também e vai acabando com as nossas memórias, né. E ainda assim tem uma memória que resiste, né, que o filme ainda conta de um último cinema que resistiu lá, né, mas é bem interessante. Eu acho assim, um filme muito bonito e recomendo pra vocês aí. E vai estrear agora, né, dia 2 na Netflix, então aproveita. Repete só o nome aí, Daniel. Retratos Fantasmas. Dia 2 na Netflix, já vou aqui, dia 2 de novembro, já vou acionar o Netflix. lembrete aqui da Netflix, esse aí pra assistir, com certeza já está anotado. É o indicado brasileiro pro Oscar. Vamos ganhar. Eu acho que tem boa chance. Vamos ganhar. Tem boa chance. Vamos ganhar. Tem boa chance e foi bem Mas ele vai entrar como... porque ele tem... Mas ele é um documentário, como é? Vai entrar como filme. Tá como filme, mas ele tem essa pega de documentário, né? Tem e não tem, porque apesar de ser o Kleber narrando, serem cenas reais, não é um documentário. Ele é estruturado, tá mais para aqueles filmes da Agnes Varda, ou de diretores assim, que fazem filmes sobre a memória, mas estão falando de vida real mesmo, com cenas, só que assim, com um toque de cinema, né? Você usar uma câmera, um plano, uma coisa diferente, uma montagem diferente, né? Meio que ficcionalizando algumas coisas, sem ser ficção. E agora, vamos ouvir as pitadas. Não, não. Eu fico incentivando. Eu fico incentivando. Meu Deus. Não, você falou agora vai ser as. Eu ia mandar só uma, mas agora... Cara, eu ia fazer... foda-se, eu vou fazer sim. Cara, eu tô finalizando uma série muito legal, e eu vou aproveitar essas duas pitadas, aproveitando o mês do horror, né? A gente tá pertinho do Halloween. Então eu quero indicar, em primeiro lugar, também Netflix, você encontra lá no stream da Netflix. Muitas pessoas já devem ter assistido, né? Que é A Queda da Casa Usher. A Queda da Casa de Usher. Todo mundo tá falando dessa série. Cara, é boa, é porque cara, nem só Alan Poe, eu sou muito fã do trabalho do Mark Flanagan, né? O Mike Flanagan, ele criou o Flanagan Verso dele, né? Onde ele faz adaptações de várias obras e agrega. E é interessante, por exemplo, quando a gente pensa na Maldição da Mansão Hill, como uma adaptação lá da Casa da Colina, né? A Casa Mal Assombrada. No segundo a gente tem o Bly. E apesar de não ser uma continuação, nenhuma das séries delas são antologias, né? Mas ela meio que se conversa, porque eu esqueci até o nome da autora da Casa... Acho que é Casa da Colina, né, Daniel? E ela foi também muito inspirada pelo autor que foi o que baseou a Casa Bly, né? E todos eles meio que são crias do Alan Poe. Shirley Jackson. Isso. Né? Isso. E detalhe, meio que todos eles meio que se inspiraram em Alan Poe. Então é legal porque tem muito essa cara de desfecho, né? E é baseado num conto do Poe, com muitas aspas, óbvio, mas é baseado, onde você acompanha a queda de uma família, de uma forma muito bizarra, muito estranha. Tem essas pegadas de narrativas de que você vai descobrindo devagarinho. Lembra até muito o True Detective nesse aspecto, que é uma série também que eu trago pra cá, que é uma série que eu amo, a primeira temporada. E cada episódio meio que tem uma inspiração em vários contos ou trechos ou passagens do Poe. Eu ainda não finalizei, ainda faltam 2 episódios, mas eu tô completamente envolvido com a queda, né? A queda da Casa de Usher. Fantástico, legal. Quando eu vi a chamada a primeira vez, eu pensei, vamos fazer uma série sobre o rapper Usher lá e tal. Eu tinha esquecido completamente do conto do Poe, cara. Foi muito engraçado. Netflix, A Queda da Casa de Usher. E continuando rapidinho também nessas dicas do mês de outubro, né? Eu quero trazer um quadrinho que saiu no selo Prime Edition da Mythos, né? De um personagem que eu acho maravilhoso, que é o Dylan Dog. Ele não tem histórias muito consistentes, não. Algumas histórias... O Dylan Dog, eu digo assim, dentro da Bonelli, da editora Sérgio Bonelli Editori, que é a editora italiana,
existe uma personagem que eu nunca li uma história ruim, que é a Julia Kendall. Já o Dylan Dog, eu já li história ruim do Dylan Dog. Mas eu vou trazer aqui pra vocês, pra mim, a melhor história do Dylan Dog, é a mais premiada, é a mais lembrada. Rapaz, você disse que leu uma história ruim do Dylan Dog, hein? Li, cara, eu vou incluir. Vou te mandar a edição. Porra, vou te mandar, e a gente vai até conversar, porque eu acho essa história chatíssima, mas não vamos falar de coisa boa, né? Quero trazer pra vocês o Mattermob, cara, que é uma... Eu reli recentemente de novo. E é uma edição que eu acho maravilhosa, porque o Dylan Dog é o detetive do sobrenatural, do oculto, né? E muita gente acaba confundindo o Dylan Dog com o próprio Constantine, né? Só que o Dylan Dog tem uma pegada completamente diferente. Bem mais, sabe? Ele é sacana, só que num aspecto muito mais... em alguns aspectos eu acho ele mais leve, óbvio, né? Mas ele é divertido, ele não é aquele ar depressivo. Só que essa história em específico, o Dylan Dog, ele foi acometido de um mal súbito, ele tá lutando contra uma doença, né? E muitos dos médicos não conseguem entender que doença é essa, e acaba entrando numa jornada, e é muito interessante como eles representam a doença na HQ, né? A Mattermob, no caso, e eu não vou falar muito também, para não dar muitos spoilers, mas eu acho muito interessantíssimo até a questão da própria aceitação, né? Quando a gente fala sobre eutanásia, a aceitação da dor, né? De você entender que existem caminhos que a gente não tem o que fazer, a gente não tem como... É um momento que eu não tenho mais nem força de lutar. Essa história é bem interessante, porque quando o cara escreveu, esqueci agora o nome do roteirista, foi no momento que na Itália eles estavam discutindo isso, a eutanásia. Exatamente, eles estavam discutindo a eutanásia, que é o Roberto... Recchioni, acho que é o Recchioni, é do Recchioni. Isso. E a arte é do Carnavale. Do Carnavale. Do Marcino Carnavale, que é um puto no artista também. Cavenago. Tá aqui perto, achei. Cavenago. Pronto. Então, assim, o Daniel foi super pontual em trazer, que eles estavam discutindo muito sobre a questão da eutanásia. E o Roberto, ele foi muito inteligente em ter essa sacada, brincar com a questão espiritual, né, do próprio Dylan Dog, e colocar o personagem nesse momento dessa jornada de dor, de doença, de aceitação. Cara, eu li um texto há um tempo atrás que eu não lembro quem escreveu, tava acho que na internet, que ele diz assim, cara, o Mattermob pra mim é um tratado sobre aceitação, sobre como a gente precisa às vezes entender e aceitar esses resíduos, né? A gente é tão forte e lutador em não aceitar isso, sendo que às vezes o aceitar e o deixar ir é mais fácil, né? Então eu acho uma história fabulosa. Tem umas passagens dela muito bonitas, que é justamente aquela coisa porque assim, pra quem não conhece o Dylan Dog, ele sempre enfrenta de tudo. Ele tem um inimigo lá que é um torso, galera. Ele enfrenta... muito foda. O torso é bem legal também. Ele enfrenta esses inimigos e aí, assim, sempre uma coisa meio canastrona às vezes, mas sempre tem um toque literário ali. E nessa história é diferente, ele simplesmente fica doente e vai parar num hospital. É o mais mundano possível, né, bicho? E aí esse hospital vai ficando estranho. É o mais mundano possível. E aí ele descobre que a doença tem uma Mattermob, que é a Mattermob. Ela seduz ele, ela fala, não, você não vai fugir de mim, porque ela tá apaixonada por ele. Seria essa a ideia, né? Que a doença, isso, e essa brincadeira... E aí, assim... Tem umas discussões interessante isso do lance da sensualidade, isso, né? Da personagem, que é uma doença que ela traz o horror, o fedor junto com ela, ao mesmo tempo ela é sensual, né? Ela tá, sabe, naquela dança com o Dylan. Essa subversão da coisa que é legal do Dylan Dog, né? Que é tipo... fazer ele virar uma outra coisa. Sim. Eu super indico, inclusive, tem meio que... Não é a continuação, mas ele retorna a personagem que é o Mater Dolorosa, né? Também é bem interessante, então, mas nesse momento eu quero indicar Mattermob. E, Pascoal, pra finalizar, eu vou falar aqui uma coisa pra você. A gente tá falando de horror, de terror, mas hoje é um dia especial, né? E também pra sua digníssima Sandra, eu quero... As pessoas não sabem, mas eu sou meio K-popeiro. Eu gosto de K-pop. Eu gosto de dorama. E, bicho, tem uma música que é uma das músicas mais lindas que você vai ouvir. Inclusive, ela vai começar a tocar agora, que é Still Loving You, que é do... Agora não vou saber os nomes, porque são muito esquisitos. Que é do Lee Hong-kim. É um feat com o Yeon Wen-sung. Cara, essa música
Tá tocando aí. Eu só vou deixar vocês viverem esse momento com essa música belíssima aqui na Rádio Duna. Terminado as nossas pitadas de melange, vamos para a análise do capítulo 28, O Homem de Armas. Hildon, grande Daniel. Obviamente a gente vai iniciar falando um pouco sobre esse excerto. Ele é um excerto que me trouxe umas questões contraditórias. Eu quero saber se vocês também sentiram isso. O excerto que já foi lido de forma sensual, a gente inclusive depois vai fazer só as leituras dos excertos, um episódio só do Hildon lendo os excertos. Faço. Para poder ficar assim se deleitando, né? E aqui os excertos ele tem muitas informações, tem spoilers de Messias, de Filhos de Duna. Cara, impressionante, né, bicho? Vocês não imaginam como Frank Herbert já fazia as coisas na cabeça dele. Mas aqui, Hildon e Daniel, meio que o Poe, aqui a gente tem que lembrar, tá? É um excerto, é um trecho de uma conversa com Muad'Dib, que a princesa Irulan, ela vai anotando tudo, né? Então isso aqui é algo que está sendo dito no futuro. Não sei até que ponto é esse futuro, mas não é agora, não é o agora que nós estamos lendo. E lá é dito que o povo falou assim, né? Que viemos de Caladan, um mundo paradisíaco para a nossa forma de vida. Não havia em Caladan a necessidade de criar um paraíso físico nem um paraíso mental, porque, obviamente, quem mora em Arrakis não tem água. Para eles, o paraíso, a esperança, né? O que se está tentando obter é esse paraíso. Então, o pessoal de Caladan não tinha essa necessidade. Uhum. E o preço que pagaram foi o preço que os homens sempre pagam ao alcançar o paraíso nesta vida. Ficamos moles, perdemos nossa fibra. Olha só, grande Hildon, o que é que vocês podem entender? Porque aqui, nesse capítulo, vamos só situar, né? Inclusive, uma sugestão de um dos nossos ouvintes. Esse capítulo ele vai ser específico com o Gurney Halleck e com alguns soldados Atreides que sobraram do massacre da invasão Harkonnen. O Gurney consegue sobreviver, que é uma coisa incrível. A gente vai falar um pouco desse feito, né? Que eu acho que o Gurney Halleck se mostrou o general, né? Claro que ele era homem de armas, mas um general, um dos mais competentes, se não mais competente, da Casa Atreides ao sobreviver a esse massacre. Mas ele chega e começa a ter guarita dos contrabandistas, né? E aí ele começa com uma conversa com os contrabandistas e ele vai vendo se realmente vai servir aos contrabandistas, se vai ficar em Arrakis, se vai querer se vingar. E meio que ele tá ainda na mesma vibe do Tuffy Howard, achando que é a Jéssica que é a traidora. E a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Mas, Daniel e Hildon, eu fico pensando assim, esse capítulo ele é exatamente o contrário, né? Porque ele fala um pouco da honra Atreides, né? Do se ajudar, de passar pelas dificuldades e ainda estarem vivos. Eu acho que fala um pouco sobre isso, do código Atreides. E aqui o Muad'Dib, que é o Poe no futuro, está falando que quando a pessoa alcança o paraíso, fica mole. Não necessariamente que ele está falando aqui, né, Rio Daniel, é um paraíso físico, né? Não é porque Caladan era uma floresta, mares, exuberante, e Arrakis é um deserto que as pessoas de Caladan não eram bons guerreiros, né? Porque nós temos aí Gurney, Duncan,
né? Vários, Tufi, que morava lá, então isso não é algo que vai fazer com que esses caras não sejam duros, consigam sobreviver. Mas talvez aqui esse paraíso, será que não é uma ideia fixa, que quando você chega e você se acomoda e acha que aquilo ali tá bom demais e acaba a vida não tendo mais nenhum tipo de desafio e por isso que você fica mole e perde a sua fibra? Será que é isso, Hilda? Que a vida é um eterno... É sempre ir atrás de algo novo? Nunca parar em algo? Ou não? Me diga aí, eu tô Não, mas eu acho interessante isso, né? De que é o lance do propósito até, né? Quando a gente se vê nessa jornada sem esse propósito. E às vezes a gente divaga muito sobre isso, né? Que caminhos eu tô fazendo? Será que isso aqui tá valendo a pena? E bicho, eu ando também numa fase muito reflexiva da minha vida, né? De ter até esse entendimento, ou buscar, na verdade, o entendimento, né? Então eu acho que a nossa vida é meio disso, né? Acho que Duna, ele é muito poderoso, eu sempre uso essa palavra, né, com a escrita do Frank Herbert, porque a gente tá aqui do nada e de repente a gente faz vários links, né? Links com a nossa vivência, com a nossa história. E, Pascoal, isso é uma pergunta que eu nem sei te dizer, sabe por quê? Porque eu também busco. Eu busco esse propósito diariamente, sabe? Hildon, pois então você vai... Editor, Hildon, você vai colocar agora Abu Janra perguntando para... O que é a vida? O que é a vida? Uma pergunta simples. O que é a vida? Aí eu vou olhar pra você, a vida é triste. Daniel, o que você acha? Cara, mas eu vejo essa coisa toda, esse capítulo principalmente, assim como se você pudesse pensar assim. Ele ama. Vou pegar aqui, já que o Hildo falou, sempre fala do café Fremen, né? Vou pegar essa parte aqui. Pensa assim, que se você tá num lugar como Duna mesmo, né? A água, você um dia pro outro, você já morre. Não só porque se desidrata, né, naturalmente, mas porque você se desidrata muito mais rápido. A areia, tudo é seco, né, a água é muito rica, né, muito cara, muito difícil. A gente não tem essa ideia, essa dimensão do que é a falta de água. Então eu penso assim que num lugar como esse, se a gente sai daqui para onde a gente está, que tem umidade para todo o nosso redor, nós somos totalmente, né? Mesmo eu tô num clima quente pra caramba aqui no Mato Grosso do Sul, né? Assim, a gente tá passando por uma onda de calor assim de 38, 37 graus, mas lá para cima ali no Mato Grosso o pessoal tá com 40, 41, no Goiás também tá com 40, tem lugares aqui no Centro-Oeste que tá muito quente, né? Então assim, a gente sofre com calor, mas mesmo assim a gente não sofre com falta d'água, com coisas assim, né? Pensa viver com toda essa água e de repente ser subtraído de toda ela, e aí você ter que economizar água. Você não ficaria muito mais resiliente se tivesse que sobreviver num ambiente desse? É o que eu vejo desse acerto, que assim, tipo, essas pessoas que viveram num ambiente que tudo era possível, vamos dizer assim, não era tudo farto nem dado, mas tudo era possível. Vão para um ambiente que tudo tem que ser conquistado, é claro que elas sofrem. É verdade. Né? Elas vão sofrer mesmo com essa mudança, né? E aí, assim, tipo, o café Fremen fica maravilhoso. Sim, pra quem não tem água, né? Pra quem não tem. Aí você começa a ver as coisas com os outros olhos, né? Eu vejo assim, que esse excerto fala um pouco disso, né? Que eles podiam ser guerreiros formidáveis, todos eles, né? Tanto é que só vai diminuindo, né? No final do capítulo eu acho muito tocante aquela parte do do Gurney falando, né? 63, né? 63, quando ele conta, né? Então, assim, formidáveis ou não, chegaram ali e viraram como todos os outros, né? Sofreram para sobreviver, né? Então, assim, eu acho que é dessa maciez que ele tá falando, né? A vida é assim com a gente também, quando a gente é imposto a certas provações, né? Tipo, você não tem muita escolha, você acaba, tipo, comendo aquilo que tem, vivendo aquilo que você tem que viver, fazendo o que você tem que fazer, né? Ou não, né? E aí
a gente sabe que daí talvez a gente não tenha escolha, né? Isso. Eu acho que é esse o caso desse capítulo. E é interessante também a gente refletir sobre isso, porque a gente vem de um capítulo em que Paul e Jéssica também estão passando por essa mesma mudança, né? Transição, né? Mesma transição, né? Como você falou, né? O cafezinho frame fica delicioso, né? Depois de não ter nada. Viu, Hilda? Depois de não ter nada, você fica gostando do cafezinho frame, né? Então, a vida realmente às vezes é um pouco assim, às vezes saindo agora do excerto, depois dessas considerações aqui iniciais, o que é a vida, né? A gente passa para o capítulo em si e está aqui o grande Gurney Halleck, né? O trovador, o guerreiro trovador, e ele está ali, aqui vem falando, de pé, numa caverna circular, sentado diante do grande Staban Tuek, que é o filho do Ismar Tuek, que é aquele que acompanhava o Let Kynes, inclusive foi com ele no jantar, lembram no episódio, né? Do que os Atreides fizeram o jantar, foi o Let Kynes que levou o grande Ismar Tuek, que foi assassinado por um dos personagens preferidos do Hildon, que é o Yue, e o médico traidor que arrancou vários dentes do meu Duque, na realidade foi só um, mas maltratou o meu Duque. Maltratou o seu Duque. Dele. Maltratou. Por isso que eu não perdoo. E aí ele filho, né, do grande Ismar Tuek, que foi assassinado pelo Yue, e aqui ele está aqui. Ele conseguiu sobreviver ao massacre com 74 homens, viu, grande Daniel? 74 homens ao todo, ele 74 homens. E está ali na conversa. E aí a gente começa a ver aqui nesse capítulo, é importante a gente falar, e a gente vai debater um pouco, sobre a questão política, porque é a primeira vez, assim, no livro também, que a gente tem um contato maior com as atividades dos contrabandistas, né? Porque até o momento a gente tinha a visão da nobreza, não vamos nos meter muito com os contrabandistas. No capítulo 2, o Barão, inclusive, até brincava que o imperador era o maior, que pegava muito dinheiro dos contrabandistas, fazia vista grossa. E a gente vai entrar um pouquinho na questão econômica, né? Porque o império, ele funciona também. Os contrabandistas existem e são tolerados porque eles pagam um suborno para poder fazer aquilo ali. Lembrando que nessa questão da política, a única forma da especiaria chegar a todos os planetas do universo de Duna é utilizando as naves da guilda espacial. Então, assim, não existe nada se não passar pela guilda, né? E a guilda, o único interesse da guilda é que a especiaria, o melange, ele tem que fluir e precisa chegar para todo mundo, tá? E principalmente chegar para eles, porque os navegadores, porque lembre-se, a guilda ela é uma estrutura maior, que lá na ponta tem os navegadores, né, que eles são meio que mutantes, porque eles consomem quantidades absurdas para observarem o futuro, poder navegar com segurança no universo. Então, o que vier de qualquer casa, de contrabandista, de frame, eles estão aceitando. Desde que o monopólio e o espacial e o comércio seja deles, né? Seja deles, e vai ser deles, né? Então não tem como acontecer. Então é bem interessante a gente ver essa particularidade, né? De ver um contrabandista que ele vai conversar com o Gurney Halleck, e o Gurney tá com ódio, gente. Hildon, o Gurney perdeu a família toda pelos Harkonnen, pelas mãos de Raban. E agora ele perdeu a segunda família dele. Não é fácil. Então, cara. E aí, novamente, a gente fala naquele ciclo do ódio, da vingança, né? Perdeu o Pug, será também? Perdeu o Pug, cara. O Pug, para os mais novos, né? No filme do David Lynch, não se sabe como eles conseguiram. Os atletas eram tão fodas no sentido de guerra militarmente, que os Harkonnen saíam lutando com as armas em punho e os Atreides eram com o cachorrinho de um lado e com a arma do outro, e mesmo assim eram melhores que os Harkonnen. Só perderam porque apareceu o da cara tava no meio, né?
Mas é interessante, né, Hila e Daniel, essa questão novamente porque é aquela mesma coisa que a gente falou na Pitadas de Melange para as guerras atuais. Quando você coloca a vingança e o ódio como a única forma de pensamento, e isso é que é interessante, que o contrabandista vai dar essa lição pro Gurney, né? Porque o Gurney falou, cara, eu quero... O contrabandista fala, cara, tu vai querer ficar comigo? Vou querer, mas eu tenho que acertar a conta, eu não sei com quem, eu tenho que matar o Raban, eu tenho que matar os Harkonnen. O cara, opa, não é bem assim, cara. Não é bem assim que a gente vai agir, né? É interessante isso. O que vocês acham dessa questão, novamente, da vingança e do ódio na narrativa de Duna? Cara, assim, a gente sempre fala muito sobre isso, né? E eu acabo trazendo também demais. Porque eu curto muito a quebra do ciclo da violência, né? Histórias que abordam sobre isso. Porque eu não sou mais um adolescente, né? Eu não tenho mais 13 anos, assim, de me empolgar com o cara que vai se vingar de tudo, não sei o quê. Hoje em dia eu tô mais naquele aspecto do próprio Musashi, né? Quando o Musashi fala sobre isso, sobre esse ciclo, sobre essa quebra, sobre o entendimento do inimigo e o entendimento de quem você é, né? E nesse momento que a gente tá na história, onde pessoas perderam tanto, é o momento mais complicado e mais difícil de se falar sobre essa quebra, né? Como você mesmo falou, o próprio Gurney, nesse momento, ele tá com sangue nos olhos, sabe? O Gurney, ele perdeu a família dele e perdeu quem ele salvou e quem ele acolheu e quem ele deu a oportunidade de ser o Gurney novamente, de ser alguém como, sabe, digno, né? Tirou todo aquele momento de degradação humana que ele vivia e deu a oportunidade dele ser alguém. E nesse momento, chegar para um Gurney, por exemplo, e dizer, cara, a gente precisa quebrar esse ciclo da violência, ele vai, tipo, não, cara, você tá... ele vai, não, vamos quebrar primeiro, vou te quebrar na porrada primeiro. Porque a violência, ela é chamativa, ela tem a sua, até o seu, a gente brincando sobre o Mate Morbi, né, como a doença, né, a morte, ela é sedutora. A violência também, ela se apresenta de uma forma muito sedutora. E, cara, ela é muito prazerosa. Você se entregar a esse ciclo da violência é prazeroso, sabe? Você olhar e poder, sabe, utilizar dessa energia. Mas, cara, essa energia também vai te destruir. Essa energia vai te levar para um lugar, num caminho que tu não quer estar. Sabe? Que ela vai te dar um prazer ali. É tipo uma droga, ela vai te dar um prazer super momentâneo e vai trazer uma complexidade de carga energética pesadíssima pra tua vida. Daniel, tem uma parte aqui que ele fala, ele tá conversando com o contrabandista, ele fala assim, se deseja realmente que nos juntemos a vocês, é porque acredita que nosso duque está morto. Porque até esse momento, o Gurney não tinha essas informações, né? E aí o contrabandista fala, vira o corpo dele. E aí ele faz outra pergunta. E o menino também? O jovem mestre Paul Halleck tentou engolir saliva, mas encontrou um nó em sua garganta. E aí ele começa a ouvir isso que o Rio tá falando. Ele começa a ouvir assim de forma concreta a pessoa dizendo, cara, o Duque morreu. O menino morreu. É. Complicado, né, o Daniel? Eu acho assim que essa questão toda do Duque pro Gurney significa muito, porque, claro, ele precisa, né? Ele tem esse elo com o Duque, né? Mas eu acho assim que também tem aquele toque do respeito pela autoridade que salvou ele, né? Então, haja visto que o Duque salvou ele e o nosso personagem agora, o Tuek, também. Então ele meio que se entende na responsabilidade de falar, olha, eu quero vingança, mas eu quero saber, você quer a minha, né, quer que eu lute ao seu lado, eu vou lutar ao seu lado, mas eu gostaria de saber, você quer vingança? Daí, né, aquela coisa, olha, se eu buscar a vingança, a gente não sobrevive, porque, né, todos os Fremen são caçados. Ele fala, se quer se juntar aos Fremen, eles são caçados, do ponto de vista dos contrabandistas, os Fremen são poucos e são caçados, né, então... tem até uma parte ali nesse capítulo que ele faz reverência ao fato de que ele, assim, assim que ele trata seus homens, e ele lembra isso nesse paralelo com o Duque, né? Então você já tem dois paralelos, né? A autoridade que o cara impõe, o respeito que ele impõe, né? O Tuek, e ao mesmo tempo o fato de que salvou a vida dele. Então, aquela coisa, na falta do Duque,
Ele já tem outra pessoa com quem ele pode se ligar, levar os homens dele, mas ao mesmo tempo também teve a opção. Que ele fala, eu tenho essa opção, você está me dando essa opção, eu posso dar essa opção para os meus subordinados, né? Você, olha, pensa logo, porque se você não tomar uma atitude, vocês estão entregues ao deserto, né? Então, assim, eu acho muito interessante também essa parte. Esse capítulo inteiro é o trecho de um romance de cavalaria, cara. Basicamente é isso. E, assim, eu faço até uma brincadeira, eu fico curioso de pensar o que o Brian Herbert poderia escrever em cima disso, porque é um personagem que poderia ganhar um prólogo também. O Gurney. Porque o Gurney viveu histórias assim, né? Inclusive, ele fez. Tem um quadrinho. Tem um quadrinho. Saiu quadrinhos. Tenho ele aqui, inclusive, que fala exatamente o tempo em que o Gurney Halleck ficou com os contrabandistas. Claro que só tem em inglês ainda. Mas ele fala um pouquinho sobre a situação. Mas outra coisa interessante, falando aí sobre a liderança, né? E aí eu não sei se vocês também concordam com isso. Meio que o Frank Herbert aqui, ele também coloca uma crítica no sentido, novamente, na dependência dos líderes, né? Porque o Gurney Halleck é um cara fantástico, ele tem tiradas para tudo, ele lê a Bíblia Católica Orange, ele é cantor, ele é um líder, mas ele perdeu o líder maior e agora ele está procurando outro. Assim, não de forma óbvia, né? Não é, ele diz assim, morreu, vai atrás de outro. Mas ele tá tão sem chão ainda, nesse sentido, óbvio que ele tá com o luto da perda, mas como tu falou, Daniel, a partir do momento que ele ouve o contrabandista falar, a se impor aos seus homens, né, a dar oportunidade para eles de sobreviver, continuar sobrevivendo, ele remete logo pro Duke. Então, meio que será que o Gurney é aquele que também se estagnou porque ele vivia o sonho dos outros? Porque ele tinha uma gratidão, né? Mas até que ponto ele vivia a vida dele ou vivia o sonho dos outros? Ou até que ponto a vida dele é a vida da vingança contra os Harkonnen e ele não tem mais nada para sonhar? É só para isso, né? Tanto que tem uma hora lá que o Tuek, ele fala, né, que se ele ficar pensando sempre sobre isso, as coisas não vão dar certo para ele. Que ele fala assim, quer ganhe voz ou não, o pensamento é uma coisa real e tem poder. Talvez você descubra que a linha que separa a vida e a morte entre os frames é muito fina e certeira, porque ele dá a opção, né? Tu quer ficar aqui, né, mas tem que agir do modo como eu quero, do modo como os contrabandistas agem, ou você vai morar com os frames. Mas ele fala ainda assim, que eu acho interessante, que ele fala pro Gurney, né? Haja com vagar e chegará o dia da sua vingança. Apressa o artifício de Shaitan. Modere sua mágoa. Tem umas distrações certas para isso, ele fala, né? As 3 coisas que aliviam o coração: a água, o verde e a beleza das mulheres. Aí o Gurney fala, eu prefiro o sangue do Rabban. Sabe aquele negócio bem Hamlet? Eu prefiro o sangue de Rabban Harkonnen correndo a meus pés. Aí o Tuek dá uma, como a gente fala aqui, uma na cara dele aqui. Pouco me interessa como você enfrentará o futuro, Gurney Halleck. Tá certo, só posso ajudá-lo a enfrentar o presente. Cara, que frase. Sim, demais. Cara, e desculpa, só porque agora deu um insight. É a mesma coisa que o Gurney falou pro Paul, quando o Paul disse que não estava disposto a lutar naquele treinamento, e o Gurney falou, disposição é para o gado, você luta quando a necessidade surge. E o Tuek fala a mesma coisa. Tu tá pensando aí no futuro, quer matar não sei quem, quer matar a bruxa, quer matar a Jéssica, quer matar os Harkonnen, mas aqui eu tô dizendo que você tem que enfrentar o teu presente. Tá quase morrendo aí com o resto dos teus soldados, tá pensando em vingança, né? Então, assim, pensa no agora, né? É sobrevivência, né? Pensa na sobrevivência. Eu acho bem interessante. Eu acho que interessante. Tem uma coisa interessante aí, que é o fato de que o Gurney, ele não sabe ser outra coisa também, né? Sim. Isso. Cada um, em Duna, todo mundo é muito instrumentalizado. Tem o Mentat, que é o Mentat, tem a Bene Gesserit, tem cada personagem, né? Os da guilda, o navegador da guilda é um navegador, então todo mundo é muito instrumentalizado, né? Isso. Poucos têm essa liberdade de não ser, né? Assim, poucos não, né? Mas o cidadão comum em Duna é uma coisa assim, é um privilégio, vamos dizer assim, porque
Geralmente alguém escolhe ser um guerreiro ou escolhe ser uma, né? Meio que na Idade Média, né? É verdade. Pensar, né? Cada um. Média, você não tinha muito o que fazer. Ou você era súdito ou não, e se você sendo súdito você ia pra guerra ou não, né? Tipo, cada um. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe ser outra coisa a não ser um, né? Ele vai ter que ser agora contrabandista. Ele vai ter que pensar em rotas de contrabando e não em rotas de fuga ou ataque ou de, né, estratégia de guerra, né? E eu acho tão interessante isso, porque E ele chama de homem de armas. Isso. A tradução foi boa. Ele é um mentor. Ele é o mentor lá do He-Man. Eu acho que era Man at Arms, os caras traduziram em português para mentor, mas tudo bem. Mas é homem de armas, é o armeiro, é o cara que vai, né, preparar o exército. Mas é interessante isso também, por exemplo, o Gurney, ele, como você falou, acho que em Duna tem muito disso. E alguns desses personagens estão sendo colocados à prova, né? E eles precisam se modificar. O próprio Paul, né? O Paul, ele era o filho de um duque, da realeza, mimado. E o que estava programado para ele é ser um duque. Quem sabe ele conseguiria se alcançar algo a mais. Não estava no destino do menino Paul se tornar um salvador, né? Se tornar o Kwisatz Haderach. A nobreza era vista assim, nobre, né? Sim. O nobre era visto. Ou você vai ser um guerreiro, como seu pai, ou você vai ser um estrategista, como seu avô, ou como, sei lá. Aí você pensa em cada um, mas tinha que seguir uma tarefa, um papel que era desempenhado dentro daquilo. Então, assim, é curioso em Duna como isso marca. Por exemplo, eu vejo o Gurney, eu até comecei o episódio falando, né? Eu vejo o Gurney como um grande bardo, que é aquele cara que lidera, inspira, mas ao mesmo tempo também pode ser um guerreiro, pode ser um, né? Tem essas habilidades. Né? Sim, e até era justamente isso que eu ia falar do Gurney. Ele acima de qualquer coisa, ele é um sobrevivente, né? E por isso deve ser um momento muito complicado da vida dele, porque ele sobreviveu graças ao Duque, né? O Duque Leto. E essa nova família que ele abraça. Mas, ao mesmo tempo, ele é um poeta, né? Ele é um músico, ele tem isso do lirismo na sua veia, ao mesmo tempo ele precisa migrar. E é como se a música, de certa forma, né? E bardos são grandes guerreiros também dentro do próprio universo de RPG, né? É como se ele precisasse mesclar e a música fosse uma âncora, né? A música foi o que permitiu ele sobreviver até então, né? E ele colocar toda essa essência dele. É como, eu vou migrar aqui, eu vou mudar de todos os lados, mas esse sou eu, né? E eu utilizo essa poesia, esse meu lirismo, como um ato de sobrevivência, né? Perfeito. Olha aí, a gente está aqui vendo essas decisões, esses movimentos de transição, de mudança de perspectivas. A gente já está vendo isso com o Paul, com o Jessica e agora com o Gurney Halleck. E só para pontuar um pouquinho sobre os contrabandistas, a gente vê que no filme do Denis Villeneuve não apareceu ainda, né? A gente não teve ainda em nenhum momento essa ala, né? Esse setor. Esse encontro mesmo não tem, né? Não tem, nem é citado, né? Assim, não foi explorada essa questão, porque ela é muito rica, mas a gente vê aqui que os contrabandistas, eles têm forte armamento, eles têm tecnologia, eles têm toda uma estrutura, né? O contrabando ele era comum durante o reinado da Casa Corrino, conforme a gente falou aqui, o imperador permitia isso desde que ganhasse, né, tivesse a porcentagem. A gente viu isso com o governo Atreides, o curto governo Atreides em Arrax, que o Duque também concordou em deixar os contrabandistas conduzir os seus negócios em troca de uma redução do percentual do lucro deles. Então tinha que passar um lucro para os Atreides que repassavam para o imperador, né? Então a guilda também, inclusive o Tuei que ele fala aqui, pro Gurney, né? Cara, tu não pode fazer isso de enfrentar os Harkonnen, porque você vai ameaçar o nosso contrato com a guilda, né? Então a guilda é a grande interessada. Então ela fazia esses contratos com os contrabandistas, colocava os contrabandistas dentro das naves deles, sem ninguém saber, porque é muito importante a gente sempre lembrar, pessoal, que a guilda, como ela deve ter um monopólio espacial, por exemplo, se tivesse um Atreides, uma nave Atreides, uma nave Harkonnen, uma ao lado da outra, não poderia acontecer guerra. É só vocês lembrarem de John Wick e o Hotel Continental.
Os caras se hospedam naquilo ali e ninguém pode matar ninguém. Ali é uma afronta. Ali dentro do Hotel Continental, lá do John Wick, você não pode assassinar outra pessoa. Né? É um local, tipo, uma zona livre e não pode acontecer nada disso. Então a guilda é dessa forma. Porque se acontecesse uma guerra dentro da nave deles, algum atentado, é arriscado a guilda nunca mais dar transporte para aquela casa. Então a casa ia não ter mais contato comercial e ia deixar de existir. Então ninguém queria arriscar a situação. Então é muito, muito interessante, né, ver essa questão dos contrabandistas, como é que eles funcionavam aqui no universo de Duna. E quem sabe apareçam aí na parte 2, né? A gente não tem ainda essa confirmação. Mas eu acho que vai aparecer com o Balicê, né? Ele prometeu. Exato. Prometeu que ia ser, talvez seja bem essa cena aí do. Exatamente. Não teve o Gurney cantando com o Balicê, tocando e cantando. Mas agora vai ter, né? Mas agora foi prometido pelo Villeneuve que nós vamos ver, no caso, Josh Brolin cantando e tocando o Balicé. Isso aí vai ser uma coisa. A versão estendida do. A versão estendida do filme do David Lynch, aquele corte horrível, tem uma cena, né? Exato. É um corte bizarro. Tá rolando aí agora, inclusive. A gente vai para a parte final desse capítulo. É um capítulo curto, né? Mas a gente vê só essa questão do Gurney meio que tentando ver o que é que eu vou fazer agora da minha vida. E o Halleck, ele aceita ser esse mestre de armas dos contrabandistas, vai tentar convencer algum dos seus soldados a ficar com ele. E ele disse que ia liberar quem quisesse para poder sair do planeta. Eles têm que pagar uma dívida com o contrabandista, obviamente. Eles foram resgatados, salvos, acolhidos, que é uma coisa muito arriscada. Mas, como eu falei para vocês, para mim o Gurney Halleck é o cara dos Atreides. Porque o Duncan já era. Duncan Idaho já morreu. O Tufi Haut foi, mesmo estando com Fremen, foi pego. E o Gurney Halleck, cara, sozinho, com a galera dele, foi passando aí por cima de todo mundo e conseguiu sobreviver. Então eu acho realmente esse cara incrível, né? E aí, grande Hildo, você que ama os bardos, você que ama esse toque assim de sei lá, ele é um pouco melancólico, né, Hildo? Nesse sentido, né? E essa parte final Total. É isso, né? Ele é o cara bruto que mata, que não tem problema para ele isso, mas ele tá ali com os seus soldados, ele tá ali como se fosse o grande pai deles, cuidando, né? E é dito para ele que um dos homens dele vai morrer e que o desejo final é que o Gurney vai cantar, né? Vai cantar para ele a música predileta desse homem. E o Gurney, com aquele aspecto de durão, né? Disse que tem que segurar, né, um pouco assim o choro, né? Colocar um sorriso. O que isso é? Cara, Hildo, eu fico imaginando uma pessoa dessa, cara. Ele tá ali por dentro chorando, mas ele abre um sorriso para satisfazer o último desejo do homem dele, que é para que o cara vá em paz. Vá para um outro lugar, vai morrer, mas que ele morra em paz e não com ninguém chorando. Ele vai ouvindo a música do Gurney, ele sorrindo pra ele, como se fosse uma música de ninar. Sim, como eu falei, né? Essa alma dele, a alma do Gurney, né? De como a música é importante pra ele. E é uma saída, né? É algo que remete a ele, quem ele é, e acalenta essa alma dele, esse espírito dele. E faz com que ele se transforme também, né? Esse momento é o momento de uma metamorfose do Gurney. Ele sabe que ele perdeu tudo e ele precisa continuar de alguma forma. E o Balicete vem de uma forma graciosa, não desafinado. Né? Ele vem de uma forma graciosa para ajudar nessa transformação, né, Pascoal? Exatamente. Vamos então para as nossas considerações finais.
grande Rio do Grande Daniel, mais um capítulo que a gente pensa que não tem alguma coisa escondida, mas o Frank Herbert coloca sempre camadas sobre camadas, e a gente vai destrinchando aqui no DunaCast, que esse é o nosso papel, por amarmos essa saga. Mas eu começo com o Daniel. Daniel, fale aí um pouco das suas redes sociais, quem quiser seguir você, o que é que você faz e suas considerações finais. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Bom, eu que agradeço o convite, sempre bom falar sobre Duna. O primeiro livro eu já li tantas vezes, eu tô ansioso já pra gente ir desfecho, porque aí eu vou poder reler os outros também, né? E Duna, sei lá, são vários romances assim que me evocam nessas leituras, assim, né? Tem um pouco de quixotesco ali nessa fala do Gurney Halleck, principalmente esse final, né? Eu acho que é muito importante ver a riqueza do texto do Herbert ali, né? Porque esses romances de cavalaria quase sempre eles caminham para isso, sabe? Uma coisa meio melancólica, e esse capítulo é sobre isso, sabe? É sobre essa coisa da derrota, da sensação, assim, da aceitação, né? Assim como a Jéssica tá aceitando que tá em um planeta, tá numa situação difícil, o Paul tem que aceitar também que ele precisa de mais treinamento, eles estão sofrendo mudanças, né? Estão passando por um período de transição, então isso eu acho muito interessante. E esse capítulo, ele é o romance de cavalaria, cara. Ele tem um lado quixotesco, assim. O Rodorovsky comparava o Don Quixote, ele lembrava muito disso, né? Que o Don Quixote tinha várias versões e cada um tinha a sua imagem na cabeça, né? A minha imagem, depois de ler o romance do Cervantes, é um pouquinho que os delírios do Quixote lembram um pouco essa coisa que o Gurney tá falando, tá sentindo ali, né? Nesse momento, né? Principalmente naquela parte do 73, somos 73 agora, né? Tipo, ali é bem isso, sabe? Esses romances clássicos de cavalaria. Bom, e sobre minhas redes, eu indico para quem quiser seguir o Sentinela Positrônico, que era onde eu fazia algumas coisas de ficção, ali falava um pouco sobre. Eu costumo postar de vez em quando, muito raramente eu ando postando, mas uma hora eu volto a pegar firme no projeto, né? E é isso, eu participo do Programação Até Cinema lá na 104, aqui na rádio aqui de Campo Grande, e aí a gente faz um podcast também que fica no nosso rede EMS lá também, se alguém quiser ouvir, a gente faz crítica de cinema. E é isso, eu acho que é sempre bom participar aqui do DunaCast, sempre bom estar com vocês, é sempre um papo muito bom, a gente se diverte muito, as gravações até às vezes demoram um pouco mais porque a gente fica conversando, não sei se é habitual isso, mas a gente se diverte muito gravando, então agradeço o convite de vocês. Daniel, valeu pelo apoio em todos os sentidos. Grande Hildon, suas considerações finais e, claro, eu quero editar, eu quero fazer um podcast, eu quero ter ideias. Me ajude, Hildon. Rapaz, eu tô aqui para ajudar você que tá querendo transformar o seu podcast numa realidade. Entre em contato com a gente no @Radiola Mecânica, né? Ou pode ser também no meu perfil pessoal, @HildonOliverArt. E a gente vai bater aquele papo. E esse podcast de 5, 6 horas, ele vai sair, ele vai acontecer. É só mandar um... Tá aceitando! Rapaz, aí, ó, tem que pagar as viagens, rapaz. Eu mando um oi. Cara, e eu tenho nem o que falar, porque Daniel trouxe tudo, bicho. É um capítulo com um personagem muito interessante, né? Um personagem que ele meio que quebra esse paradigma dessa narrativa sobre vingança, porque ele também ele tá cheio de vingança dentro de si, ao mesmo tempo que ele utiliza uma poesia, uma questão lírica, né, de transformadora. Não que ele tenha eliminado todo o ódio do coração dele, mas é como se ele utilizasse isso, a música, a beleza da canção, como um exorcismo, né, como uma libertação espiritual. Agora eu sou essa pessoa, agora eu sou esse meu caminho foi obrigado a ser diferente, né? Mas o meu ódio, a minha vingança ainda tá dentro de mim. E vocês terão esse meu ódio e minha vingança com espada e canção, né? É exatamente, é perfeito isso. Grande Hildon, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço sempre. Sempre uma honra. As minhas considerações finais também é nesse sentido, né? De que
O Gurren Halleck, eu acho que ele também agora meio que se tocou com esses 73 homens que restaram, que ele é o Duque para esses homens agora, né? Ele é o Duque Leto desses caras, né? Porque ele perdeu o pai não no sentido literal, mas o pai, o Duque, aquele cara que cuidava dos seus, né? E agora que ele, obviamente ele já cuidava e tudo, mas sempre era o Duque que dava a última resposta, né? O que é que eu vou pensar para melhorar a vida dos meus homens? E agora é o Gurren que tá pensando nisso, não tem mais ninguém. É ele é o cara que é o responsável por tudo ali, né? Então, ele se tornou também essa figura, né? Então, ele, tipo assim, cara, não é só mais sobre eu, não é só mais sobre a minha vingança. Eu tenho gente aqui do meu lado que eu preciso ajudar e cuidar, que é da minha responsabilidade. Não é só agora os meus ideais, eu tenho que pensar num todo. Tenho que ter paciência, tenho que esperar um pouquinho mais, porque ele sabe que o Raban agora está novamente governando a Arrax. Então, meio que ele disse, cara, eu vou ficar em stand-by aqui, colocar o meu ódiozinho aqui em stand-by e vou ficar um pouco no presente e depois eu vejo o que é que eu faço mais na frente. Então, é um pouco o que é a tônica um pouco desse capítulo. Então, finalizamos mais um episódio aqui do nosso DunaCast. Agradeço sempre a participação de Hildo e Daniel e agradeço a vocês por estarem conosco. Até a próxima semana. Até a próxima, pessoal. Valeu. Salve, pessoal. Valeu. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com